Boa noite. O PMDB pode desembarcar do governo Dilma. O partido é apegado a cargos, mas amanhã o PMDB decide se deixa o governo Dilma. Naturalmente, os PMDBistas estão de olho em mais cargos, pois acreditam, têm a expectativa que o vice-PMDBista Michel Temer vai assumir o governo e vai abri-lo totalmente para o PMDB. Essa é uma das notícias do Redação BH News. Sou Carlos Barroso, está começando agora ao vivo, são 18 horas e 50 minutos, o Redação BH News desta segunda-feira. Você nos acompanha pelo canal 9 da NET e também pelo nosso site www.bhnews.tv.br. Muito bem, 13 pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais que cortam Minas, entre a última quinta-feira e ontem, feriado da Semana Santa. Todos os feriados prolongados, acontece sempre esse quadro de mortes em Minas Gerais, que tem a maior malha rodoviária do país. Por quê? Carros de péssima qualidade. O Brasil, os carros, na verdade, aperfeiçoaram um pouco nos últimos tempos, mas ainda não passam de carroças, estradas mal cuidadas e mal sinalizadas e ainda a imperícia dos motoristas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, outras 233 pessoas ficaram feridas num total de 218 acidentes. O número de óbitos é maior do que o registrado no mesmo feriado no ano passado, quando 8 pessoas perderam a vida. Ou seja, está aumentando, infelizmente. Em 2015, o número de feridos foi o mesmo. Já o de acidentes foi mais expressivo, totalizando 280 ocorrências. Durante a operação, foram aplicadas 792 multas por ultrapassagem proibida. Já na fiscalização da lei seca, 70 pessoas foram autuadas e 4.400 testes de bafômetros foram realizados. Tem muita gente que ainda enche a cara e dirige. É uma brincadeira, né? Vamos falar de outro assunto agora. Vamos falar do impeachment, do processo do impeachment da presidente Dilma, que já está sendo analisado pela Câmara dos Deputados. Eu vou falar aqui com Bruno Albergaria, que é professor de Direito Constitucional da Faculdade Arnaldo e autor do livro Histórias do Direito, entre outros, não é, Bruno? Entre outros. Boa noite, prazer em recebê-lo aqui. E vamos falar do impeachment, que é um processo que já está correndo lá na Câmara dos Deputados. Nós temos uma comissão de 65 deputados analisando o impeachment. Desses 65 deputados, 48, Bruno, 48 são investigados por crimes diversos. A maior parte, processos de corrupção, de desvios, essas coisas que são óbvias e naturais no Brasil. E que não deveriam ser, né? Não deveriam, infelizmente, né? Infelizmente. Quando a gente fala isso, infelizmente. Eu queria que você falasse para a gente sobre dois aspectos. Primeiro, o rito do impeachment, como ele que vai ser lá na Câmara. E segundo, se você acredita que essa Câmara dos Deputados tem condições de julgar alguém. Bom, primeiro ponto. A Câmara dos Deputados não vai julgar o processo de impeachment. Como que é o nosso sistema de processamento do impeachment? Ela vai dar o aval ao impeachment. Ela vai dar a possibilidade de abertura do processo. Ela é como se ela fizesse o primeiro filtro. O presidente da República, a figura do presidente da República, pode cometer dois tipos grandes de crime. Os crimes comuns, que são aqueles crimes previstos no CPC, no Código Penal. Por exemplo, se o presidente da República, porventura, matar alguém, artigo 121, ou se cometer furto, alguma coisa simples que todos nós poderemos cometer
que são chamados os crimes comuns. Como que é feito esse julgamento do presidente da República? Tal como os crimes de responsabilidade, pense primeiro que ter a abertura desse processo na Câmara dos Deputados Federais. É eles que vão dar a autorização se vai ter o processo ou não. Em havendo a autorização da Câmara dos Deputados, os processos de crime comum são julgados para o Supremo Tribunal Federal. A Câmara, para conseguir abrir, carimbar esse processo, vamos chamar assim, tem que ter 2 terços. 2 terços de aprovação na Câmara. Obviamente que ali você tem também toda uma tramitação dessa autorização. Como que é essa autorização? O presidente da Câmara recebe o processo, que pode ser, no crime comum não, que sempre vai ser pelo Janot, procurador-geral. O presidente da Câmara recebe, faz um primeiro filtro, em ele aprovando, joga para uma comissão especial que vai analisar aquele caso específico, uma comissão especial de deputados. Em havendo aprovação, remete-se para o plenário. E aí todos os deputados vão fazer a análise. E aí eu preciso de 2 terços de aprovação para remeter para o Supremo Tribunal Federal, que irá, nos casos de crime comum, fazer um julgamento técnico, jurídico, nada mais. Tramita no Supremo, jurisdição originária lá. Sim. Os casos de crimes de responsabilidades são aqueles crimes que só o presidente da República, chefe do executivo, que pode cometer. Eu, você, pessoas comuns, não podemos cometer. Sim. Como que é esse julgamento, como que é esse rito, como que se processa esse processo, essa questão? Do mesmo jeito, qualquer pessoa pode entrar, pode acionar a Câmara dos Deputados. Qualquer cidadão brasileiro. Ponto. Você faz o requerimento, o presidente da Câmara dos Deputados recebe aquele processo e faz um filtro preliminar. Ele tem esse poder. E o Supremo, inclusive, já determinou que não se tem, inclusive, recurso sobre essa decisão. Então, é um poder muito grande. Em ele aprovando, ele joga para uma comissão especial que vai analisar o caso, que é aonde nós estamos atualmente. Essa comissão faz uma segunda pré-análise de viabilidade ou não, que vai emitir um parecer, que aí depois joga para o pleno. Em o pleno, novamente, 2 terços dos deputados federais aprovando, segue, aí abre-se o processo de impeachment. Que segue ao Senado que decide, né? E aí quem vai julgar o processo já não é o Supremo Tribunal Federal, é o Senado. E por quê? Por que que o Poder Constituinte, quando fez a Constituição lá em 88, separou essas 2 instâncias de julgamento? Os crimes comuns são crimes técnicos. Devem ser analisados por operadores do direito. E, obviamente, nada melhor que o melhor operador do direito para a análise de um presidente da República seria realmente já o Supremo Tribunal Federal. Sim, sem dúvida. Como em última instância. Agora, os crimes de responsabilidade têm uma peculiaridade muito peculiar. Qual seja, o pontapé inicial é jurídico. Eu tenho a Constituição que vai determinar quais são os crimes de responsabilidade. Mas o julgamento é político. Então eu tenho uma mistura entre jurídico e político. Sim, se fosse só jurídico, seria remetido também para o Supremo Tribunal Federal. Só que não. Eles querem o quê? Após a instauração, a autorização de instauração na Casa dos Deputados Federais, remete-se para o Senado e ali, mesmo em se determinando que ocorreu crime de responsabilidade, a gente vai fazer a análise política. Mesmo cometendo aqueles crimes, será que, ainda assim, vamos querer chegar à última instância, que é um impeachment? E isso é uma decisão política. Eu queria até falar sobre isso em termos jurídicos, que a grande polêmica hoje que existe no Brasil é se há a razão de imputar presidente
pelo impeachment, já que a Constituição diz que é preciso um crime de responsabilidade. A presidente pode, hipoteticamente, não sei se ela vai fazer isso, se for aí eu faria, chegar lá no Congresso e falar: senhores parlamentares, vossas excelências, falam lá com essa linguagem assim, vossas excelências... Mais rebuscada. Né? Rebuscada, tal, vossas excelências querem o meu impedimento, querem o meu impeachment, mas eu não tenho conta na Suíça e processo de corrupção, como tem o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eu não tenho ex-amante para o qual era remetido pagamento por uma empresa, uma grande empresa, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E eu não tenho uma irmã envolvida, acusada pelo Lava Jato como operadora de propina, como tem o líder da oposição, Aécio Neves. Por que o meu impeachment? Ela poderia falar Ela isso. poderia. A grande questão é o seguinte... Eu não estou dizendo que ela vai fazer e que o enredo vai ser isso. Eu acho que o enredo vai ser bem diferente. Com certeza absoluta, ela também deve ter uma gama de advogados, bancas de advocacia própria para isso, e inclusive a AGU, que é própria, específica para fazer a defesa da presidente. Mas vamos lá. A Constituição enumera vários tipos de crimes. Dentre esses crimes teríamos, vamos só enumerar aqui alguns, crime contra a ordem federativa, crime contra a soberania nacional, com detalhes. A maioria desses crimes são tipos abertos. O que a gente chama de tipo aberto? A gente não tem uma precisão cirúrgica para saber o que seria crimes contra a soberania. Fica uma coisa meio vaga, a cargo dos operadores do direito, em cada caso específico, tentar destrinchar se é um crime contra a soberania, se é um crime contra a federação, elucidar todos esses conceitos. Mas, também no rol desses crimes, temos a questão da lei orçamentária. O que é a lei orçamentária? Todo ano, o executivo, seja ele no âmbito da União, dos estados ou dos municípios, tem que fazer uma lei com a previsibilidade de como que vai gastar o dinheiro que vai arrecadar. Então você faz uma projeção, vou arrecadar, por exemplo, 100 bilhões. Desses 100 bilhões eu pretendo gastar tanto com saúde, tanto com educação, transporte, enfim. Você vai fazer toda uma vinculação com o dinheiro que arrecada. Essa é a lei orçamentária. Depois de aprovada essa lei, o executivo está diretamente vinculado a essa lei. E o que acontece? Quem é que vai analisar se houve ou não o cumprimento dessa lei? O legislativo. Seja municipal, através dos vereadores, seja estadual, através dos deputados estaduais, ou distrital, no caso do Distrito Federal, ou seja através do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no caso da União. Como é uma questão extremamente técnica, como é uma questão extremamente contábil, legal, administrativa, a gente imagina que os deputados não tenham tanto conhecimento assim disso tudo. Aí o que você tem? O próprio Poder Constituinte, quando elaborou a Constituição, já sabia disso. Ali a gente tem uma gama enorme de representatividade. Você tem a bancada ruralista, você tem a bancada evangélica, enfim, várias pessoas que não necessariamente têm o conhecimento para poder fazer essa análise mais técnica. Para isso, foi-se criado os tribunais de conta, que são órgãos auxiliares do Poder Legislativo para fazer a análise técnica dos atos administrativos. Dos atos administrativos do Poder Executivo. Dentre esses atos administrativos está a análise da lei aí entram, eu estava querendo te falar, Bruno, que aí entram as chamadas pedaladas fiscais, né? Que o Tribunal de Contas da União identificou alguns procedimentos que a gente pode dizer assim, entre aspas, ilícitos, não previstos em lei, ilícitos no sentido de não estar dentro da licitude, em contrário àquela lei de dotação orçamentária
e que aí gera o crime de responsabilidade fiscal. Eu faço muitas vezes aqui, nesses debates que eu faço no Redação e também no debate do programa Cena Política que eu apresento, o papel de advogado do diabo, sabe? Porque pedaladas fiscais, que eu saiba, e eu vou ter de interromper por aqui nossa entrevista, mas nós vamos voltar ainda nesse assunto, pedaladas fiscais são feitas por todos os governos, municipais, estaduais e federais. Teria de haver um crime de responsabilidade por praticamente todo o poder executivo no Brasil, né? Hoje em dia, já adiantando, hoje em dia os municípios já estão mais adequados, porque os tribunais de contas do Estado, que servem para o Estado e para o município, dão uma fiscalização muito grande e prefeito morre de medo. E sem contar o seguinte, prefeito não tem assistência jurídica quanto um governador e o presidente da República. Sem dúvida. Então, no âmbito estadual, a maioria já cumpre, porque a sanção é muito forte. Sem dúvida. Adriano Gianturco, cientista político italiano, Adriano Gianturco, ele é radicado aqui em Belo Horizonte há 5 anos. Albergaria, que está aqui comigo, Bruno Albergaria, que é mestre em Direito Constitucional, doutorando em Direito Constitucional e autor de vários livros, e um jovem historiador, que é Diego Carlos. Os três vão compor comigo uma mesa redonda no Cena Política para debater essa polêmica, esse impasse atrás de impasse aqui no país. Essa crise que ninguém sabe para onde vai e para onde vem. Cena Política vai ao ar às 11 horas da noite de hoje. E olha bem, um motorista de Belo Horizonte, mudando de assunto, tomou um susto danado aqui em Belo Horizonte. Porque ele, ao abrir o capô do carro para checar a bateria, ele encontrou uma cobra de 1,20 m, né? 1,20 m. Isso é uma cobra danada, né? Que estava escondida no motor do veículo. Não sei se isso é briga política, se é briga de futebol, se alguém colocou essa cobra lá, viu? Mas é um susto muito grande que ele tomou. Cena Política é o programa de 11 horas da noite. Redação BH News volta daqui a pouco.